Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham as redes sociais aqui da editora Diálogo Freiriano, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro. Lembrando a você, já vou começar com um recadinho antes da gente conversar com o nosso autor, que já está aqui aguardando conosco para falar um pouco sobre o seu livro, um pouco sobre a sua vida. Eu quero deixar um recadinho para você. Que nós, da Diálogo Freiriano, somos especialistas em transformar o seu TCC, seu mestrado ou doutorado em livros, tá? Antes que o autor se apresentar e de eu dar as boas-vindas para ele, eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar conosco o livro que será lançado hoje, que é Rádio na Encruzilhada, uma experiência em didática de educação para as relações étnico-raciais, do professor Guilherme Hung. Falei o teu sobrenome corretamente? Primeiramente, Tá boa certo, tarde, Gui. professor Guilherme. Boa Tudo bem tarde. contigo? Tudo ótimo. Eu agradeço pela oportunidade de estar dialogando aqui com a editora. Tá? Esse livro, então, é meu primeiro, tá? Minha primeira publicação. Eu tenho 42 anos de idade, né? Trabalho há 20 anos já como professor na educação, 17 anos na escola pública aqui na rede municipal de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e há 15 anos na rede municipal de Gravataí, também aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse livro é resultado de uma experiência de pesquisa, tá? De mestrado profissional em ensino de História. Tá? Eu tenho formação em História, também tenho graduação em Geografia, licenciatura em Geografia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse momento, eu estou fazendo... continuo os meus estudos, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu doutorado. Perfeito. Professor Guilherme, eu gostaria de te pedir agora, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra? Certo. Eu recentemente concluí o mestrado profissional em ensino de História, né? Com uma pesquisa envolvendo a escola onde eu trabalhei ali entre os anos de 2022, 2023 e 2024, foi o período que eu fiz a pesquisa, e eu precisava publicar esse trabalho, tá? Porque a minha defesa da banca de mestrado ela foi no início desse ano, em fevereiro de 2025, e teve uma recomendação expressa para que fosse publicado o trabalho. Tá? Porque foi um trabalho que envolveu muitas pessoas, né? Um trabalho que foi feito envolvendo a relação entre a escola e uma rádio comunitária, que ficam uma praticamente na frente da outra, né? Na mesma encruzilhada, exatamente, né? No encontro de duas ruas. Tá? E aí foram dezenas de jovens que participaram, fazendo programas de rádio, quase 2 dezenas de professores e funcionários da escola que participaram também sendo entrevistados. Tá? Então, eu encontrei a editora buscando a necessidade de publicação, né, desse trabalho que na dissertação de mestrado, ali o nome completo é Rádio Comunitária e Interseccionalidade na Encruzilhada do Ensino de História em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Perfeito, então eu vou colocar novamente aqui na tela a capa do teu livro, que é Rádio na Encruzilhada, uma experiência em didática de educação para as relações étnico-raciais. E lembra você que está nos assistindo nesse momento, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você encontra o link para ter acesso ao trabalho do professor Guilherme, tá? E eu já aproveito, tu já deu uma pincelada aqui na pergunta anterior, mas eu queria que tu explorasse mais, que tu contasse um pouco mais pra gente, como foi o teu processo de pesquisa e como foi até chegar realmente a esse livro e dá um spoilerzinho, vamos assim dizer, pra gente do que nós podemos encontrar durante essa leitura. Certo. Tem uma coincidência importante aí. Quando eu iniciei as minhas pesquisas, né? Ali foi pelo ano de 2023, tá? E entre o ano de 2022 e 2023, eu já desenvolvia, junto com outros colegas da escola, né, a prática de
fazer das aulas de história, das aulas de geografia, né, uma experiência de os jovens produzirem programas de rádio. Tá? E aí teve uma circunstância de uma entrevista que foi realizada no 20 de novembro de 2022, né, para discutir e para valorizar as trajetórias de algumas pessoas em função do Dia da Consciência Negra. E na entrevista, exatamente, né, quando os jovens estavam se preparando para fazer os programas de rádio, teve um questionamento muito importante que foi feito por uma das pessoas entrevistadas, que era o seguinte: onde é que está aqui nessa escola, né, e nesses programas de rádio, a participação de jovens negros e negras neste momento? E foi uma pergunta necessária, né, foi um constrangimento necessário, porque a partir dali nos fez pensar, eu e o outro professor que estava desenvolvendo o trabalho, sobre a necessidade da gente ter uma composição realmente diversa, né, dos jovens que faziam esses programas. E aqueles outros jovens que estavam ali, eles também se perguntaram em relação a isso, onde é que estava a diversidade, né, e a participação negra naquele processo de protagonismo de rádio. Então, aquilo foi uma espécie de virada de chave, né, aonde a pesquisa que eu acabei desenvolvendo com o ingresso no mestrado profissional em ensino de história, né, no ano seguinte, 2023, ela envolveu justamente a relação entre rádio e escola, né, mas como uma didática de educação para as relações étnico-raciais, ou seja, valorizando as histórias e a participação e o protagonismo de jovens negros e negras e de professores e profissionais, né, funcionários da escola, negros e negras, né, que trabalham naquele estabelecimento de ensino. Tá? Então, o surgimento do livro, né, como resultado dessa pesquisa, ele se dá nessa relação, né, de um questionamento que é feito por mulheres negras, e a partir daí eu tomo contato com discussões envolvendo a interseccionalidade, né, a questão pedagógica também, enquanto professor, né, de trabalhar com os valores civilizatórios afro-brasileiros, mas aí inspirados nos ensinamentos de uma pedagogia das encruzilhadas, tá? Que ao longo aqui da discussão do conteúdo do livro, eu vou poder estar dialogando um pouco com vocês. Perfeito, então eu vou colocar novamente aqui na tela a capa do livro e aproveito para te pedir como que foi esse processo junto à editora para a composição da capa, diagramação do miolo, como foi a tua experiência? Certo. Sobre a capa, até exatamente, aproveitar que ela está aí, né, como vocês podem ver, ela é, na verdade, a tradução de uma fotografia, né, de um dos programas de rádio que foi feito pelos jovens, né. O livro, ele contém também algumas imagens, tá, devidamente autorizadas ali dos participantes da pesquisa, tá, de como esses programas foram feitos. Tem também os links para quem quiser escutar alguns desses programas que foram selecionados para a pesquisa. Então, a capa, ela traduz um pouco do ambiente do estúdio de rádio, né? Onde está presente ali alguns elementos dos valores civilizatórios afro-brasileiros, como a circularidade, né? A roda de conversa, né? O valor que tem a oralidade nesse processo também, a escuta dos mais velhos, né? Porque foram nos programas de rádio, primeiro os jovens escutaram os mais velhos, né? Escutaram esses funcionários, essas funcionárias, né? Esses professores, tá? Para ouvir as suas histórias, tá? Ouvir as suas histórias e fazer as perguntas devidas também sobre as suas trajetórias, tá? Então, a capa, ela traz um pouco desses elementos, né? E aí, por que o fundo branco aqui, na verdade, né? Só para explicar um pouco dessa estética. Porque a gente não pode perder de vista, e aí fazendo uma crítica também, que nós estávamos num ambiente que era um ambiente hegemonicamente de pessoas brancas, tá? Um ambiente onde, de certa maneira, muitas vezes se produz e se reproduz práticas, né, de exclusão, práticas de racismo, e esse ambiente de supremacia branca, ele acabou sendo tomado por esse protagonismo negro, né? De jovens, de professores e funcionários, e
foram eles que tomaram os microfones, né, onde eu, na minha condição de professor, né, eu assumi a identidade aí, dialogando com a pedagogia do terreiro de um educador Exu, né, ou seja, aquele que promove as articulações, né, e que faz a escuta e que, de alguma maneira, contribui para uma abertura de caminhos para essa educação libertadora, né, essa educação diversa, né? Essa educação onde a gente faz do ambiente escolar um ambiente para discutir essas questões étnico-raciais. Bom, continuando aqui, falando um pouco sobre a parte do miolo do livro, tá? O livro ele começa com um pouco da história, da minha história, não só enquanto professor, mas também antes de me tornar professor, né? Eu tive uma participação aí fazendo rádio comunitária, tá? Movimento de rádio comunitárias, e essa experiência contribuiu também para depois, coincidentemente, eu acabar numa escola que tem uma rádio comunitária em frente, né? E foi possível desenvolver esse trabalho. E aí eu acabei desenvolvendo uma pesquisa para entender em que outros lugares do Brasil, da América Latina e do mundo foi utilizado a rádio, né, como uma experiência escolar. Tá? E aí, nessa pesquisa, né, nessa revisão, eu descobri que tem um potencial educativo no uso do rádio. Né? E a comunicação ela acaba sendo aí um direito fundamental, e através desse direito fundamental da comunicação permite que a gente consiga acessar outros direitos básicos também. Tá? E a educação das relações étnico-raciais nesse processo, tá? A ERER, tá? O cumprimento das leis 10.639, 11.645, tá? A minha experiência de trabalho ela contribui no seguinte sentido, né? Questões étnico-raciais fizeram parte dos programas de rádio, tá? A partir da valorização da história e das trajetórias negras. Mas a partir do momento que os jovens assumiram os microfones da rádio, eles discutiram, além das questões étnico-raciais, eles discutiram questões que envolvem também gênero, que envolvem orientação sexual, que envolvem nacionalidade, né? Uma escola que tem a presença de estudantes venezuelanos, por exemplo, que fizeram e participaram de programas de rádio, né? Questões de religião, né? Questões de inclusão, tá? Também questões envolvendo discussões sobre exclusão, sobre classe, tá? Enfim, tem 7 marcadores distintos aí que acabaram atravessando esses programas de rádio, né? Na avaliação final ali dos programas de rádio, há uma concentração dos aspectos de raça, gênero e classe, tá? Mas outros marcadores também fizeram parte dos programas, não só que os jovens fizeram entrevistando, mas também depois protagonizando essas discussões no estúdio de rádio. Que bacana, que bacana. Acredito que quem pegar esse livro, principalmente quem curte, quem gosta desse tema e dessa parte da produção de rádio, da educação com a comunicação, eu sou suspeita para falar, inclusive, tu vai falando, meu olho vai brilhando, porque eu sou meio cria da rádio também, e o meu TCC foi sobre educomunicação, que era sobre como os estudantes de jornalismo, como educadores, exatamente na época era um programa chamado Mais Educação, Certo. e os estudantes de jornalismo eram pegos para ser professores e ensinar rádio nas escolas, e tinha-se a premissa de criar uma rádio na escola para que os alunos pudessem se comunicar, trazer os seus temas e tudo mais. Então, eu tô aqui já super encantada com a obra, já tô aqui quem gosta da pauta com certeza vai curtir muito fazer a Isso. leitura da tua obra. E é importante isso que tu traz, Cida, porque boa parte das pesquisas envolvendo educomunicação, né, ou até mesmo rádio escola, elas não vêm da educação, elas vêm do campo da comunicação. É Ou da verdade. sociologia, ou da área das ciências sociais. São pouquíssimos trabalhos, né, que envolvem o ponto de vista do professor ou da educação, né, o professor promovendo esse movimento, né, junto à comunicação.
É verdade. E inclusive faltam, pelo menos na época em que eu fiz o TCC, faltava conteúdo. Era muito difícil tu conseguir uma referência bibliográfica do assunto, porque não se tinha, não é trabalhado, e dentro da própria academia não há uma preparação do estudante para ele ser um docente. Não tem como, simplesmente esses estudantes chegavam a campo, podia ser considerado um estágio, porém os estudantes eles chegavam muito crus na sala de aula para desenvolver um projeto tão bacana e que os alunos se envolvem, eles gostam muito de fazer parte desse tipo de projeto. Exatamente. Uh, e bom, já não sei se a gente está encaminhando já para o fechamento, né? Sim. Sobre essa questão da publicação, né, do livro, tá? Enquanto eu fiz a pesquisa, por exemplo, eu fui bolsista da CAPES, tá, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e eu me senti na obrigação de devolver essa pesquisa para a comunidade, tá? Devolver essa experiência para a comunidade, tá? Então, essa publicação ela tem essa intenção, né, de dar este retorno do trabalho que foi feito, tá? A minha primeira intenção seria o e-book, exatamente, que vai estar disponível, né? E o e-book ele é no intuito de socializar o conhecimento mesmo, né? Quem quiser ter acesso, ele vai estar disponível, tá? Não tem intenção comercial com o e-book. E também vai ter a publicação impressa do livro, tá? Que pelos prazos eu tenho trabalhado junto com a editora, a gente vai ter ele disponível para a Feira do Livro de Porto Alegre, agora início de novembro, né? Eu vou ter a oportunidade de colocar na banca dos autores independentes. Tá? É claro que o livro tem um custo, né? Não tem como não ter um custo o livro, mas ele vai ter um custo bem baixo. Isso eu estou colocando aqui para vocês, porque a intenção não é ganhar dinheiro com o livro exatamente, né? Mas é compartilhar e socializar esse conhecimento, né? Essa experiência que foi feita, né? Que envolveu dezenas de pessoas. Tá? Que bacana, que bacana. E eu lembro a você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você encontra o link para ter acesso então ao trabalho do professor Guilherme, Rádio na Encruzilhada, uma experiência em didática de educação para relações étnico-raciais. E agora, para a gente fechar, a gente já está chegando no final então da nossa entrevista, e eu gostaria de te pedir, professor, para que você deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer a sua publicação, transformar o seu TCC, seu mestrado, doutorado em livro, ou até mesmo tem a vontade de publicar um livro autoral e ainda não fez. Qual a tua mensagem para essas pessoas? A mensagem é publique, né? Publique, entre em contato com a editora. Eu chamou a atenção também o slogan que é trabalhado, né? Da chamada, que foi o que me atraiu também, que é o publicar abre portas. Tá? E eu gostaria de complementar, a partir do aprendizado que eu tive com a pesquisa e que eu tenho cotidianamente, né? Que é o seguinte: publicar abre portas e quem tem a chave da porta é Exu. Tá? E aí eu gostaria de convidar os educadores a aprenderem com o orixá, né? A reconhecer a importância que tem a pedagogia das encruzilhadas, né? Como uma forma de trazer os valores civilizatórios afro-brasileiros indígenas para a escola, né? Mas agregando aos valores civilizatórios afro-brasileiros indígenas a contribuição que o orixá tem para ensinar, né, essa abertura de caminhos aí para a gente ter uma educação libertadora. Né? E convido a lerem a publicação, a tomarem contato com a obra, para a gente poder compartilhar essas experiências. Que bacana, então segue aí o recado do professor Guilherme. Eu só tenho a te agradecer, muito obrigada pela tua disponibilidade, por poder conversar conosco hoje nesse lançamento do teu livro, desse lançamento virtual. Muito obrigada. Eu agradeço, né, e espero que tomem contato aí com o livro para a gente poder continuar compartilhando essas experiências. E para você que nos acompanhou até aqui, eu deixo o meu muito obrigada por nos acompanhar, por chegar aqui até o final.
E gostaria de deixar um recadinho para você, para nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal do YouTube, onde temos várias entrevistas com vários autores. De repente, algum desses assuntos tratados é um assunto do seu interesse que vai contribuir, seja para o seu TCC, para o seu mestrado, doutorado, para a sua vida. Porque, como diz o slogan da editora, publicar abre portas, e convido vocês também que desejam fazer a sua publicação a vir, chame a gente no nosso ali no link da bio, converse conosco e propague o seu conhecimento, tá? Conte conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.